Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x, te dá bônus em dobro no seu depósito. O link está na descrição do vídeo para vocês aproveitarem, fazerem o seu cadastro, claro, inserir o nosso cupom Godoy1x e a partir dali faça o seu palpite vencedor. Você pode aproveitar nesse finalzinho de ano os jogos da Premier League. Hoje, por exemplo, tem Nottingham Forest e Manchester United e muito mais com o nosso cupom Godoy1x. Bom, galera, vamos falar sobre essa movimentação do Flamengo no mercado, né? E acabou nos surpreendendo a informação do nosso colega jornalista Vene Casagrande sobre o interesse do Flamengo no Evander. Além disso, tem ali uma suposta negociação que o Flamengo vai buscando, não tá nada fácil, com o Red Bull Bragantino, né? O Red Bull Bragantino, que é o dono ali de parte, 75% do passe do zagueiro Léo Ortiz, e o Flamengo está buscando aquele valor, está tentando fazer essa negociação, não vai encontrando esse número, e com isso o Flamengo, a princípio, vai ali negociar mais um atleta e faz aquele pacotão. É aquilo, né? Eu quero o Léo Ortiz por 6 milhões, 6 milhões e meio. Eles não querem vender por 12, 10. Então, e se eu pedir mais o Juninho Capixaba? Aí você faz o desconto, 2 ali e tal. Então o Flamengo vai tentando ali e com isso incluiria até o Juninho Capixaba em caso o Flamengo não consiga fechar com a Roma, mesma questão ali envolvendo o lateral esquerdo, o Vinha. Mas vamos falar sobre o Evander, que é um jogador muito jovem, que surgiu muito novo aqui no futebol brasileiro, surgiu ali no Vasco da Gama, se transferiu muito cedo para o futebol da Dinamarca, não é um dos principais centros do futebol europeu, mas ele foi muito bem, a gente vai aqui entender um pouquinho dos seus números, entender mais ou menos onde ele joga, e aí depois ele acabou tendo uma das transferências mais caras, né, o jogador mais caro inclusive do Portland. E aí ele foi para o futebol americano e hoje ele está jogando na Major League Soccer, no futebol dos Estados Unidos, e também tem se destacado um pouco. Sobre características e sua forma de jogar, a gente vai ver que ele é esse meia que atua numericamente como esse jogador camisa 10, mas até em alguns momentos ele seria mais ou menos um 8. Ali no Portland ele usa a camisa 20, mas propriamente ele é o meia de criação. É o meia ofensivo. Para a galera que gosta de trazer aquele panorama e aquelas comparações, seria o tal, em aspas, reserva do Arrascaeta, beleza? Inclusive o jogador que joga no Entre Linhas. Mostrar aqui para vocês o mapa de calor do Evander nessa temporada de 2023, o que tem sido muito importante. Muitas participação em gols, seja com assistências, seja com gols marcados. O Evander tem ido muito bem. Hoje, sem dúvida nenhuma, ele é peça principal e é a referência técnica do Portland, tá? Então, se vocês acompanharem ali a equipe, vocês vão ver que o Evander que acaba sendo essa figura de lucidez. Evidentemente, o nível técnico nos Estados Unidos ele é inferior, tem uma questão física até, de questão de ritmo, é um ritmo um pouco mais até acelerado. Talvez a grama sintética possa contribuir para isso, talvez, mas de qualquer forma, quando a gente fala de refino técnico, evidentemente não é uma das principais ligas tecnicamente, mas de qualquer forma o Evander consegue se destacar tecnicamente dentro desse cenário, sobretudo da sua própria equipe. Esse aqui é o mapa de calor dele, como a gente vê, ele é um meia destro, e aí ele trabalha um pouco mais pelo lado esquerdo para dentro. Mas eu vou falar, até mostrar para vocês no panorama dentro do Flamengo, como é que seria para a gente tentar fazer essa comparação. É mais um meia pelos corredores por dentro, mas a gente vai chegar lá. Alguns números são bacanas porque a gente consegue ver a sua capacidade técnica. Ele tem 4 assistências esperadas, ele tem 4,57 toques por jogo. Quando a gente está falando de um meia, a gente está falando de um jogador que participa bastante, 55 que ele tem, Grandes chances criadas, 5. Passes decisivos por jogo, 2. Eficácia por jogo, 83%. Passe no próprio meio campo, 90%. Passe no campo adversário, 70%. Bola longa, 73%, um número interessante. Lançamento certeiro, 63%. E cruzamentos precisos, 28%. Seguindo aqui com os números dele, falar de dribles, que eu acho que acaba sendo uma das suas principais características. 71% dribles, e a gente está falando de um jogador com uma alta, um jogador com uma estatura, ele é alto, um jogador baixinho, driblador, e mesmo trabalhar por dentro mostra que ele tem essa capacidade tecnicamente. Eu acho que a questão técnica, galera, do Evander, desde até da sua saída do Vasco, ele saiu muito novo do Vasco, mas até a passagem que ele teve na Dinamarca, jogando na Europa League, a gente viu bons confrontos e ele atuando bem agora nos Estados Unidos, é a questão técnica. Tecnicamente é um jogador que tem os requisitos técnicos, drible, chute de fora da área, Então tá aqui, o drible certo 71%, disputa de bola vencida 45%, duelos ganhos 47%, duelos aéreos ganhos 20%, e aqui a gente vê o mapa de calor dele no Vasco.
A questão do Evander, quando ele aparece no Vasco, essa referência técnica já havia demonstrado desde a base e quando sobe para o profissional, mas o que muito se falava já na época era que, apesar da pouca idade, ele tinha um problema de intensidade. O que também falava-se muito na época sobre o Thales Magno, que também, né, foi revelado ali no Vasco, passam ali. Era a mesma condição, sobre a questão da intensidade, como vai conseguir se adaptar num nível alto, um jogador que está com a intensidade um pouco mais baixa, né, apesar de ser um jogador tecnicamente, mas precisava desse ritmo. Então a mesma coisa que falavam sobre o Thales Magno, falavam sobre o Evander na época, beleza? Então aqui no Vasco ele atuou mais pelo lado esquerdo, né? Foram poucos jogos, muito poucos minutos em campo, mas ele trabalhava no Vasco mais ou menos naquele 4-2-3-1 e aí prende o destro pelo lado esquerdo para fazer a diagonal. No Portland, nos Estados Unidos, não tem isso não, até trabalhando algumas vezes no 4-3-3 ou no 4-1-4-1 ou até mesmo no 4-2-2-2, ele trabalhando como esse meia de criação por dentro. O que eu coloco aqui para vocês é até esse gráfico. Eu separo os 3 corredores, né? É importante a gente sempre lembrar, né, que são 2 meio espaços e essa por dentro, né, é o espaço mais central, é o espaço de habilidade e o forte dele é atuar nesses corredores internos. Então não é tanto aquele meia de criação que trabalha pelos lados para fazer meio que em alguns momentos até um pontinho do 4-3-3. Não, ele é mais um meia de criação que trabalha por dentro, tá? Então como a gente vê aqui pelo lado esquerdo, esse é o lado de seu maior conforto, trabalhando por dentro do meio espaço pelo lado esquerdo, mas ele também trabalha no corredor por dentro e também joga pelo corredor direito, fazendo então com isso os 3 corredores trabalhando aí de uma forma interna. Sobre comparações, e aí como a gente fala, seria em aspas, o reserva do Arrascaeta sobre essa condição do posicionamento. É o jogador dentre linhas, é o jogador joga próximo à área, né, ofensiva, mas não joga tão espetado assim. Pode-se falar da questão do De La Cruz. O De La Cruz já tem uma outra característica. O De La Cruz já até por ser um pouco mais versátil e trabalhar como um 8, mais pelo lado direito, já consegue ter um pouquinho mais versatilidade, então não é tão próximo assim. Uma outra comparação que eu tenho visto bastante pessoal na internet falar sobre Vitinho. Eu acho que a comparação que tem a ver ali com o Vitinho, com o Evander, é que dado muitas proporções, é porque ele é mais jovem até, né, a questão da inexperiência e tal, eu acho que é a questão da batida de fora da área, que o Vitinho tecnicamente, né, tinha ali algumas condições que ele conseguia. Agora a questão do ritmo, a questão da intensidade do Vitinho, ele o prejudicava, o abreviava e não jogar tão aberto. E aí vários técnicos também, né, colocavam ele um pouco mais aberto. Claro que a trajetória no Flamengo tem outras condições, mas enfim, o pessoal fala um pouco dessa comparação. Eu acredito que ele tem mais essa presença dentro da área, essa finalização também de mais dentro da área, pisa um pouco mais dentro da área. E claro, a gente não pode, não tem como não ressaltar. Liga norte-americana, tecnicamente, não é das melhores, não é das mais fortes. Tem ritmo, tem a sua intensidade, mas tecnicamente não é das mais fortes. O que o Evander tem feito, está cumprindo ali meio com uma etapa que se destacou na Dinamarca, foi para os Estados Unidos e está conseguindo se tornar uma referência técnica. Na minha opinião, é até meio que ali uma obrigação de um atleta como esse, jovem como esse, que teve uma certa expectativa até no seu futebol, se tornar refém num local onde tem ali um empobrecimento técnico. Tecnicamente, não é lá essas coisas da equipe do Portland. Beleza, galera? Então, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de deixar a sua curtida. O Flamengo avançando as negociações, né? A gente vai trazendo mais detalhadamente, vamos até fazer o Conheça taticamente, bem completinho, sobre o Evander e qualquer um outro atleta. A gente vai acompanhando aqui tudo sobre o nosso Flamengo. Um grande abraço a todos, se cuidem, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.